feitiçaria. Como o nome sugere, os voodoos costumam ser parentes das chamadas tribos primitivas África, América do Sul e Oceania. No entanto, de fato, essas mortes ocorreram a cristãos brancos em toda a Europa e duraram por todo o século XIX ou mesmo depois. No famoso pânico de vampiros em Medveji em 1731, uma jovem chamada Stanoska morreu de horror em um pesadelo, e um dos residentes recém-falecidos parecia estar estrangulando-a. Considerando o que ouvimos sobre bruxaria e barreiras de conversão, seria surpreendente se muitas pessoas não tivessem medo de bruxas. Em 14 de abril de 1621, Elizabeth Sawyer de Edmonton foi acusada de vários crimes suspeitos de bruxaria. Em 19 de abril, ela foi enforcada como bruxa em Etibem. A evidência que a condena é a morte de Agnes Ratcliffe, cujo vizinho pensou que ele foi amaldiçoado depois de discutir com Sawyer em um porco. O marido de Ratcliffe descreveu o ataque à esposa, espumando na boca e deitada na cama. Ela morreu em 4 dias. O famoso drama A Bruxa de Edmonton daquele ano não sabia de nada, o que deixou Ratcliffe louco. Mas, na verdade, ela deve ter morrido de voodoo, o fantasma que matou um cético. Ao longo do século XIX, o horror das bruxas permaneceu forte entre o povo britânico comum. Embora a lei da bruxaria de 1736 realmente tornasse as acusações contra a bruxaria ilegais, o nível de medo despertado pela bruxa acusada pode ser medido pela terrível violência contra ela. No pensamento popular, a única coisa que pode competir com a bruxaria são os fantasmas. Levei muito tempo para aceitar a existência real de fantasmas. Na primavera de 1855, em uma casa em Sheffield, esse conhecimento se espalhou para a senhora Rawlinson em uma velocidade trágica. A moradora da propriedade, a Hayward, jura que viu o fantasma no porão da cozinha. Como sempre, rumores sobre a casa mal assombrada rapidamente atraíram um grande número de pessoas nas ruas. Por isso, os moradores queriam colocar cortinas nas janelas da adega para evitar olhares curiosos. Mas a maioria das pessoas está com muito medo de se aventurar na área assombrada desse edifício. A senhora Rawlinson, uma visitante que estava cética em relação à casa, desceu para terminar o trabalho com extrema impaciência, mas de repente gritou alto que viu algo na escada e logo desmaiou. Depois de um tempo, ela se recuperou e afirmou que uma mulher com roupas brancas passou por ela, o fantasma de Lady Ellington. Da mesma forma, no coração do Distrito Fantasma de Londres na década de 1930, os fantasmas podiam assustar os britânicos até a morte. Em agosto de 1934, a causa da morte do falecido Frederick Walker Wallace foi investigada por um legista, e o falecido estava em casa. Empregador, Sra. Ellington. Wallace trabalhou como zelador para a Sra. Ellington por 18 anos. Recentemente, nos últimos dias, ele disse a um policial visitante sobre seu horror ao ver a Sra. Ellington. Ele estava apavorado com a morte dela no início de julho. No sábado, 4 de agosto, Wallace foi encontrado pendurado na sala da caldeira no porão. A mensagem encontrada em um lápis na porta do porão dizia: "Adeus, empresário, ele não está morto, mas dormindo." Wallace está observando o fantasma da Sra. Ellington há algum tempo e está cada vez mais com medo de ser o único guarda sozinho em casa. Ele se enforcou logo após o chefe e o motorista partirem. Ou melhor, tentou se enforcar. O legista se recusou a acreditar que Wallace tinha visto fantasmas, porque é claro que fantasmas são alucinações psíquicas ou alucinações. No entanto, o legista teve de admitir que Wallace não morreu enforcado, mas em choque. Ele desesperadamente deu uma explicação fantasmagórica, insistindo que o choque de uma tentativa de suicídio matou Wallace. Na verdade, a causa é quase certamente o aparecimento de Lady Ellington, que desencadeou a supressão do nervo vago. Ironicamente, é provável que ela volte para salvar a vida de Wallace.